Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando com esta liturgia o 33º domingo do tempo comum em nossa igreja. Praticamente chegando já ao final do ano litúrgico, nos preparando ou nos aproximando já do tempo do advento, a preparação do Natal, do nascimento de Jesus, que liturgicamente iremos celebrar em dezembro, como de costume, claro. Mas nos preparando
para a celebração litúrgica da primeira vinda de Jesus, ou seja, da encarnação do Verbo, é preciso que também nós nos preparemos para a sua segunda vinda, a vinda gloriosa, onde irá estabelecer o juízo final, o julgamento final, não é? sobre todos nós. O que não deve nos amedrontar, nos assustar, mas encher o nosso coração de esperança e de alegria, porque somos discípulos dele, somos seus servos, somos seus amigos, não é? E então, certamente esta é a alegria que deve encher o nosso coração, o encontro definitivo com o Senhor. Por isso devemos estar sempre preparados. A liturgia já nos traz essa tônica de despedida, né? Da vinda, do retorno, né? Da chegada, da parousia de Jesus. Por isso, estamos aqui inseridos no discurso escatológico de Jesus, né? As parábolas das 10 virgens, lembram? Domingo passado. Então, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, sensatas, outras insensatas. Hoje, a parábola dos talentos, não é? Dos talentos. No próximo domingo, como será o julgamento final, com base na caridade que cada um, então, pôs-se a praticar à espera do Senhor. Uma coisa, irmãos e irmãs, devemos entender primeiramente sobre este evangelho de hoje, a parábola dos 10 talentos. Não podemos imaginar, pensar que seja um incentivo à meritocracia, né? Ou de que seja um incentivo ao acúmulo de bens, de riquezas, né? Para que a gente não pense, né, que as riquezas, as posses, nossas propriedades, isso sejam segurança e garantia para a nossa salvação. Não. Então, não é esta a intenção do autor, quando propõe esta parábola. Estamos aqui no Evangelho de Mateus, que foi escrito por volta do ano 80, quando ainda havia muita perseguição contra os cristãos. Pelo menos 50 anos aí, não é? Da ressurreição de Jesus, da promessa de sua vinda, né? E os primeiros cristãos pensavam que fosse uma volta iminente, ali, rápida, estava para acontecer. E aí vem a perseguição, os sofrimentos, as dores, as cruzes, e muitos cristãos começaram a cair em quê? No esfriamento, né? Na falta de fé, de caridade, né? Já não estavam mais dispostos a esperar pelo Senhor. E aí vem essa parábola, né, dos talentos, em que um homem, ele ia viajar para o estrangeiro, ou seja, ia ausentar-se, mas chamou os seus empregados, melhor dizer, seus servos. A palavra lá no grego é doulos, servos. Chamou-os e lhes entregou seus bens. E aqui a gente percebe uma coisa: esse homem que se ausenta, vai para o estrangeiro, continua presente em seus bens, nos seus dons, né? Ali com aqueles seus empregados. A um ele dá 5 talentos, a outro 2, a um terceiro dá 1 talento.
e viajou. Esse Senhor, aqui está claro, é Jesus. Esse patrão é o Senhor, que confia a sua igreja, a sua missão, não é? A sua doutrina, seus ensinamentos aos discípulos, à sua igreja, à sua comunidade. Não é? Ele que se ausenta, mas que continua presente. Não é? Então, devemos entender primeiramente isso daí. Aquele que recebeu os 5 talentos, saiu logo e começou a trabalhar, e multiplicou, lucrou mais 5. O que recebeu 2 também, começou a trabalhar, usar de criatividade e lucrou mais 2. Mas o terceiro, que recebeu 1 talento, com medo, com preguiça, pelo comodismo, cavou um buraco na terra e enterrou o talento. Cavar um buraco e colocar alguma coisa lá é o quê? Enterrar, não é assim? Sepultar. Ele sepultou o dom que recebeu, o talento que recebeu. Na antiguidade, talento era uma medida, né, um peso, uma medida de peso. Equivalente pelo menos a 30 quilos de ouro. Quem é que tem 30 quilos de ouro aqui, né? Quem tiver em casa, né? 30 quilos de ouro, olha, tá com uma boa fortuna, não está não em casa? Então, um recebeu 5, outro recebeu 2, né? Outro recebeu 1. Tá vendo? Para dizer que esse, mesmo tendo recebido 1 talento, recebeu muita coisa. Aquilo que Deus nos dá, aparentemente que é pouco, é muito. Não é? É muito. Não é? Se eu tivesse 30 quilos de ouro, eu ia dizer, ó, tchau, tchau para vocês, né? Brincadeira. Olha, aquilo que aparentemente que vem de Deus seja pouco, é muito para quem sabe trabalhar com Ele. Com os dons, com os carismas, né? Com as virtudes. E aí, o patrão estava demorando, depois de uma longa viagem, ele voltou para acertar as contas com os seus empregados. Está vendo? Voltou para acertar as contas, porque aquilo que os empregados receberam não era deles, mas do Senhor. Aquilo que nós recebemos de Deus é dom de Deus. A vida, por exemplo. Muita gente se acha dono da vida, ou como é engano, né? Acho que foi Dom Henrique uma vez refletiu sobre isso, né? Dom Henrique Soares. Olha, que ilusão pensar que a vida é nossa, que eu faço dela o que eu quero. A vida é dom, é graça. A boca e o nariz durante 5 minutos. E morrer. Então, a vida, né? Respirando, né? Estamos recebendo a vida, que é dom. E vamos prestar contas dela no final. A parábola de hoje, irmãos e irmãs, é chamada de atenção para todos nós. Nos questiona o que estamos fazendo com os talentos, com os dons, com os carismas que recebemos. Estamos só colocando a serviço da comunidade, fazendo frutificar, progredir, ou estamos sepultando os dons, o dom que nós recebemos? Como estamos vivendo a nossa fé que recebemos do batismo? Está vendo? Isso deve chegar ao nosso coração, esta reflexão. Aquele primeiro e segundo empregados prestaram contas. Aqui, Senhor, estão mais 5 que lucrei. Aqui mais 2 que lucrei. Muito bons, muito bem, servo bom e fiel. Vem participar da minha alegria. Mas aquele terceiro que recebeu 1 talento, disse, olha, Senhor, sei que Tu és um homem severo e que colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso, eu tive medo e enterrei, sepultei o Teu talento. Toma o que é teu. Servo mau e preguiçoso. Servo mau
e preguiçoso. Tirai dele este talento e dai àquele que tem 10, para que produza, né? Para que leve à frente, que faça progredir, expandir o reino de Deus. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. E aí haverá choro e ranger de dentes. Então, queridos irmãos e irmãs, o tempo de colocar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso carisma a serviço do reino, da igreja, é agora, é no hoje, no presente de nossa vida. Depois é tarde demais, né? Depois é tarde demais, e haverá choro e ranger de dentes. Inútil o arrependimento, né? Então peçamos ao Senhor, queridos irmãos e irmãs, que tenhamos um coração sempre aberto para fazer frutificar os dons que Deus nos deu. Cada um tem o seu talento, né? Tem o seu carisma, né? Cada um pode colaborar, ajudar do seu modo, do seu jeito, com as suas capacidades. Não sejamos contados no fim dos tempos como inúteis no reino de Deus, né? Não devemos cair no comodismo, na preguiça, na inércia, né? de nossa vida. É preciso que tenhamos uma fé sempre operante, ativa, né? Que faça sempre crescer os dons na comunidade, porque somos filhos de Deus. Não devemos ter uma relação de medo com o Senhor, né? Como aquele terceiro empregado da parábola, né? Esta não é uma relação sadia que devemos ter com Deus, estabelecer com o Senhor. O filho que tem medo do pai não está certo, né? O filho tem que ter o quê? Amor, respeito, atenção, ser obediente, não por medo. É uma visão equivocada que nós temos. Se temos medo, nos paralisamos, não vamos adiante nesta relação que deve ser sempre frutuosa para toda a comunidade. Então peçamos a Deus a graça de colocarmos à disposição da comunidade os dons, os talentos que recebemos do Senhor. Que o Espírito Santo fecunde o nosso coração, tire de lá o medo e a preguiça, e nos dê sempre a coragem e a criatividade para trabalharmos juntos na construção, na edificação